Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Já parou para pensar como ficar mais inteligente aumentando a sua neuroplasticidade naturalmente? É o que eu vou explicar nesse vídeo e com embasamento científico. Antes de mais nada, você que está chegando, aproveite já para se inscrever no canal, clicar no curtir e ativar o sininho para receber minhas notificações, ok? Bom, você deve estar aí se perguntando, tá, Lucas, mas o que é neuroplasticidade? E qual a relação dela com inteligência? Bom, a neuroplasticidade é uma capacidade do nosso cérebro de criar novas circuitarias neurais, tornando assim a estrutura muito mais flexível, ou seja, muito mais plástica. E se inteligência significa o nosso conhecimento sendo aplicado para que nós possamos lidar com desafios, resolver problemas, lidar com pessoas, com dados, com informações, com coisas. Quanto maior a minha capacidade de possibilidade de raciocínio, ou seja, de flexibilidade neural, maior a minha cognição. E para você que ainda não conhece muito sobre o cérebro, calma, eu vou explicar para você. O cérebro é uma estrutura com consistência de tofu, já parou para imaginar? Com cerca de 1,3 kg a 1,5 kg, 86 bilhões de neurônios. Ele é formado por cerca de 80% de água, um pouco de gordura, de proteína, células da glia, sistema neurovascular. E, de fato, o que há de mais importante e predominante no cérebro são os nossos neurônios, capazes de aprender praticamente que qualquer coisa de acordo com o estímulo certo. Então vamos aprender mais o que são os neurônios e o que é a neuroplasticidade? Os neurônios do sistema nervoso enviam sinais a centenas de quilômetros por hora. Os neurônios são os pilares fundamentais do cérebro e podem aprender quase que qualquer coisa. A maioria das células é compacta e redonda. Já os neurônios se parecem mais com as raízes de uma flor, com filamentos que se ramificam em todas as direções e se conectam a outros neurônios, passando informações de um lado para o outro. Há 86 bilhões deles no nosso cérebro e mais milhões deles espalhados pelo corpo. E a boa notícia é que podemos treinar essas células. Dentro do nosso cérebro ocorrem as sinapses, que são conduzidas por eletricidade, gerando tempestades elétricas e químicas em nosso cérebro. E quanto mais você pratica uma coisa, mais seu cérebro muda. O nome disso é neuroplasticidade, ou seja, um sistema muito flexível. Cada neurônio pode formar até 10.000 conexões, e essas conexões mudam de acordo com o que fazemos. Ou seja, se você pratica alguma coisa uma vez só, ela gera um trajeto temporário, o que não consolida essa memória. Mas com a prática, essa conexão neural pode ficar muito mais forte, gerando um trajeto estrutural, e a isso a gente vai dar o nome de memória. Então, quando fazemos uma coisa, um único ato, aprendemos algo novo, isso gera um trajeto temporário em nosso cérebro, não consolida a memória. Mas com a prática, esse trajeto temporário pode se transformar em um trajeto estrutural, consolidando a memória, porque vai passar mais corrente elétrica nessas novas conexões, até que elas fiquem fortalecidas. A gente vai chamar isso de hábitos, ou seja, todo hábito começa conscientemente e com a prática se torna inconsciente. Tá, Lucas, eu entendi agora um pouco mais sobre o cérebro, sobre a neuroplasticidade, e entendi que isso realmente pode me tornar mais inteligente, mas a pergunta é, como que eu faço isso, Lucas? É isso que eu quero te ensinar nesse vídeo. Gravem essa fórmula, estímulo e desafio, ponto. O seu cérebro precisa de novos estímulos e ele precisa ser desafiado para que saia da zona de conforto e crie novas sinapses, novas conexões. Se você faz atividade física como musculação, por exemplo, que é inclusive uma forma comprovada pela ciência que aumenta a neuroplasticidade, o seu educador físico, o seu personal trainer, provavelmente muda o seu treino de tempo em tempo, não é? De 15 em 15 dias, ou de mês em mês, ou dia após dia. Por que que ele faz isso? Por que que ele pega, por exemplo, um treino de bíceps que poderia ser apenas um exercício o resto da vida, mas ele faz com que você treine o bíceps de 3, 4 formas diferentes. No outro mês, 3, 4 formas ainda mais diferentes. Porque o nosso músculo vai se acostumando
com aquele único estímulo. Então, todo dia você faz o mesmo exercício. Mas quando você estimula o mesmo músculo de formas diferentes, com ângulos diferentes, promovem estímulos diferentes e forçam o músculo a crescer, porque ele está sob estresse. Faz sentido? Da mesma forma, o nosso cérebro. Então, se você toca um instrumento como violão, por exemplo, que tal aprender teclado? Que tal aprender bateria? Ou seja, você vai, claro, usar um pouco da sua habilidade musical que você já aprendeu em um instrumento para o outro, mas vai gerar um novo desafio. Poxa, aprender um novo instrumento? Isso vai gerar um novo estímulo, logo você vai ter uma inteligência musical mais amplificada. Se você fala inglês, que tal aprender espanhol? Se você estuda línguas ouvindo, que tal treinar falar? Que tal treinar ouvir uma música, traduzir um livro, assistir uma série sem legendas? Ou seja, promover estímulos diferentes. Fazer um caminho novo quando você volta para casa todo dia. Além, é claro, de dormir bem, ter uma vida saudável, se alimentar bem. Alguns alimentos, inclusive, são comprovados que também aumentam essa neuroplasticidade, como o magnésio, que é responsável por mais de 400 funções no corpo humano, e também a cúrcuma, devido à sua substância chamada curcumina. Antigamente, a ciência acreditava que o cérebro tinha partes fixas responsáveis por partes específicas, funções específicas. Mas a cada dia a ciência, e a neurociência em especial, tem provado que não é bem assim. A memória sequer está num ponto fixo, está esparramada por todo o nosso cérebro. Ou seja, temos a habilidade de nos adaptar. Talvez seja a maior habilidade do ser humano, a adaptabilidade neural. Inclusive, existem pessoas que sofreram acidentes, que tiveram impactos na cabeça e perderam momentaneamente algum movimento. E com o estímulo certo, ou seja, fisioterapia, psicologia, hipnoterapia e vários outros exercícios, aprenderam a recrutar outras partes do cérebro para fazer as funções que a função afetada fazia, voltando o movimento. É claro que depende muito do impacto, depende muito do que aconteceu, mas a ciência tem avançado e progredido muito bem, com muito otimismo no que tange a essa capacidade de exercitar o cérebro para fazer funções diferentes. Olha que interessante. Lembrando que se você ainda não faz parte da minha formação online de programação neurolinguística, entre em contato com a minha equipe ou acesse o meu site lucasnaves.com.br. Assim você vai aprender não só sobre o cérebro, mas sobre a mente, que não é necessariamente o cérebro, dominando habilidades de aprendizagem, criação de novos hábitos, aumento exponencial da sua inteligência e da sua habilidade de se comunicar. Gostou? Então, clica aí no link e se inscreve, ok? Estou te esperando. Portanto, pessoal, a dica de hoje é: pratique aquilo que você está aprendendo de formas diferentes. Estimule o seu cérebro a sair da zona de conforto. Crie neuroplasticidade, dando desafios para ele. E assim, certamente, você vai ter uma rede neural muito mais amplificada e vai se tornar uma pessoa mais inteligente. Gostou desse vídeo? Então aproveite para deixar os seus comentários, compartilhar com seus amigos e eu te vejo numa próxima, hein? Um grande abraço!